E colocado num lugar como esse que estou, não há de temer e tremer diante da tua presença, Deus. É neste lugar que nós nos sentimos ainda mais pecadores. É neste lugar que precisamos ainda muito mais da tua graça e da tua misericórdia. É neste lugar, Deus. Não há outro lugar que o nosso coração resplandece diante de ti e de nós mesmos as suas misérias. Por isso, Deus, em nome de Jesus, me ajuda. O Senhor é ajudador fiel. Me ajuda, Deus. Me ajude a ser sincero com o teu povo. Me ajude a ser sincero contigo. Me ajude a ser sincero comigo mesmo. A tua palavra está aqui diante de mim. Ela é muito maior do que eu, infinitamente maior do que eu. E só pelo teu Espírito Santo este teu povo pode ser alcançado. São tuas ovelhas. O Senhor mesmo as colocou no aprisco, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então, ó Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia, e abunde sobre nós o teu amor, abunde sobre nós a tua misericórdia, Deus. Abunda sobre mim a tua misericórdia, para que eu não seja consumido. Mas eu confio no poder da cruz. Eu confio no sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E eu confio que o Senhor usa vasos pequenos. O Senhor usa a loucura do mundo para trabalhar a salvação que vem de Deus. Então, Pai, tudo está aqui sobre o teu domínio. Tudo neste lugar está sobre o teu governo. Tudo neste lugar está sobre o poder do teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, nos conduza em vitória, para o louvor da sua glória. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a direção da igreja por confiar a mim este púlpito nesta noite. Fico muito feliz, mas cheio de temor e tremor diante de Deus. Mas eu sei que Deus nos conduzirá. Amém? Há uma passagem rápida que eu quero ler em Gálatas capítulo 3, embora o versículo chave é Salmo 119, 37, né? E eu queria ler 3 versículos aqui de Gálatas. Que diz assim: ó insensatos, Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Era uma quinta-feira, e eu estava para sair de casa, eu era jovem, eu estava me trocando para encontrar com a minha namorada, que não é a minha esposa hoje. Já vou falar logo, né, Rosana? Você não vai ficar brava. Eu falei para minha irmã, tem gente batendo aí. E aos irmãos da igreja. Eu não era crente. Agora
Ah, tem um monte de jovem aí na frente que vieram te visitar. Eu falei, puxa vida, mas logo hoje? Tá bom, manda entrar logo, porque aí eles entram e já vão logo embora. E eu estava lá, e eles entraram e começaram a cantar, cantar, cantar. E não parava de cantar, e cantar, e cantar. E eu batia. Eles chegaram umas 8h05, era 8h30, 8h35, eles estavam cantando aí. O meu encontro já tinha ido para... E canta, e canta. Irmãos, eu nunca vi cantar tanto que nem aquele dia. Aí um deles foi dar uma palavra. E fala. E fala. Deus tem os seus caminhos, né? E fala, e fala. Deu 9h15, ele estava lá. Eu falei, vou ficar até amanhã cedo aqui. E fala. Aí ele parou e falou, vamos fazer uma oração para ir embora. Eu fiz assim, ufa. Ainda vai dar tempo. Naquele dia, não sei porquê, a minha tia Edith, mãe do pastor Edson Quinésio, resolveu ir lá em casa. E ficou no meio dos jovens lá. Quando ele falou, vamos fazer uma oração, ela falou assim, eu estou sentindo no coração de orar pelo meu sobrinho. Eu falei, ai meu Deus. Naquela hora que ele falou, eu já ajoelhei, irmãos. Não precisou mandar. Eu já ajoelhei, eu falei, eu vou ajoelhar, e já vai orar, e já vai acabar. Aí, eles começaram a orar. Já tinham cantado um monte, já tinham pregado um monte. Irmãos, eu nunca vi orar tanto. E ora, e ora. E eu ajoelhado olhando no relógio. E ora. Eu não sei, eu senti uma mãozinha batendo na minha cabeça assim, ó, sabe? Tão de leve. Eu nem sei até hoje que mão que bateu na minha cabeça daqueles jovens. Quando aquela mão bateu na minha cabeça, eu prostrei. Bom. E eu comecei a chorar. Chorar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu comecei a chorar. E eu chorava, chorava, e eu não parava de chorar. Assim como eles cantaram tanto, pregaram tanto, oraram tanto, eu chorava tanto agora. Aí eu comecei a chorar. Você já viu o crente quando alguém começa a chorar? Aí que começa a falar glória a Deus e aleluia. Mas aí eu já não me importei mais. E quando eu levantei daquele chão, eu era um outro homem. Até hoje eu não entendi aquilo. Eu era uma outra pessoa. Eu percebi dentro de mim que eu era uma outra pessoa. Eu já não estava preocupado com o relógio. Eu não estava preocupado mais com o meu encontro. Havia um desejo no meu coração que eu não sabia discernir o que era. E eles foram embora. Eu fui para a cozinha da minha casa e o maço de cigarro meu ficava em cima da geladeira. E eu percebi que eu não estava com vontade de fumar. E eu fumava quase 2 maços de cigarro por dia. Um verdadeiro chaminé. Onde está o Daniel? Onde tem uma fumacinha. Porque você vê aqui, esse homem sempre foi santo, né? Esse homem é de... Nada disso. Eu era o mais pervertido de todos. Se nós colocássemos todos aqui numa bola só, eu era o pior. Mas aí eu fui pegar o cigarro e falei, não estou com vontade, então não vou fumar. Lá em casa, minha mãe estava em Santos, tinha um disquinho daqueles compacto duplo. Isso foi há 30 anos, irmãos. Por isso que eu estou falando do compacto duplo.
E eu pus para tocar e fiquei tocando aquilo lá, nem lembro, indo e tocando, e chorando, e chorando. E eu dormi. Isso era uma quinta-feira. No sábado eu tinha os meus amigos que passavam em casa 2h da tarde. E lá no portão eles gritavam: Daniel, o circo está armado. Vamos, Daniel. Era a tarde do samba, do truco, da cerveja. Eu falei: e agora? O que eu vou falar? Eu não estou querendo ir. Vamos, Daniel. Não, eu não estou muito bom hoje, ó. Tô ruim aqui. Não, ô louco, Daniel, vamos, toma um negócio aí. Você... Não. Aí eu tinha um amigo meu, um negão mesmo, sabe daqueles negão asfalto? Nós tínhamos jogado futebol, porque eu fui jogador profissional. Vocês pensam o quê? Oi, joguei profissional. E ele foi lá e falou assim: Daniel, o que está acontecendo? Eu falei: vem cá. Aí ele chegou perto de mim na área de casa. Eu falei: rapaz, eu acho que eu virei crente, meu. O quê? Não, eu acho que eu virei crente. Vieram uns caras aqui quinta-feira, oraram por mim, eu não estou com vontade de fazer nada. Daniel, pelo amor de Deus, não fala um negócio dele. Ele quase caiu desmaiado. Quase caiu desmaiado naquela área da minha casa. Aí eu falei: olha, eu não vou, Amaro. Fala para eles lá que eu não estou bem, não sei o quê. Daniel, você vai largar tudo? Não, eu não sei se eu vou largar tudo, hoje eu não quero ir. Daniel, o nosso truco. Porque assim, o diabo é insistente, irmão. Ele não vai dando, não é mão beijada. Ele é insistente. Daniel, aí por fim ele apelou feio. Sabe o que ele falou? E a mulherada, Daniel? Não é apelar feio pra gente? Mulherada não sabe o que é isso. Ele falou a mulherada, eu tremi. Eu falei: é verdade, a mulherada. Mas ele foi embora. No outro sábado ele ligou para mim, eu não quis ir. Depois eu fui perdendo contato, eu fui perdendo todos os amigos que eu tinha. E aqueles jovens, quando foram embora, falaram: sábado, vai lá nos jovens. Aqui na igreja Betel mesmo. Vai lá nos jovens. Eu fui nos jovens. Acabou o trabalho dos jovens. Falou: vamos para a sorveteria? Vamos para a sorveteria. Foi todo mundo para a sorveteria. Vamos com a gente, Daniel. E eu lá na sorveteria tomando um sundae. Eu nunca gostei de sorvete, irmão. Você pode me trazer qualquer sorvete do mundo que eu não ligo. Eu vivo sem sorvete direto. Mas aquele dia eu estava com um sundae. Tá bom, né? Tá bom. Eu não me conheci, irmão. Não é eu, não sou eu. Não pode ser eu. Não pode ser eu. Mas era eu. Era mais um homem no planeta Terra, alcançado pelo poder restaurador de Deus. Mais um homem como você que está aqui, mais um ser que Deus criou, tocado pelo poder da cruz. A gente não entende o que acontece no coração de um homem pervertido quando a cruz o abraça e o leva para perto do Pai. E eu comecei a viver uma nova vida. O Daniel começou a viver uma nova etapa. E aconteceu algo que eu quero relacionar com o assunto de hoje aqui. Conforme você vai, Deus vai trabalhando a sua vida, as nossas vidas. Nós estamos assim no primeiro amor, nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos. Eu acho que um dos maiores desafios é permanecer no primeiro amor. Mas o que acontece quando a cruz te abraça?
Deus começa a enxertar em você os fundamentos da cruz. Deus começa a enxertar no seu coração os fundamentos e os pilares da salvação. O que significa isso? Ele vai criar um edifício. E esse edifício é sustentável, tem que ser sustentável. Então os pilares, como vocês sabem e conhecem, são fé, arrependimento, adoção, conversão, justificação, regeneração, oração, santificação, alicerces da salvação. Ele vai te fazendo entender esses pormenores, porque isso é que vai te sustentar. É isso que vai te sustentar. Aí você vai entendendo, começando a entender as minúcias daquilo que aconteceu com você. E sem esses valores de fato na nossa alma e no nosso coração, nós somos como um barco à deriva. Entender fé, entender o que é conversão, entender o que é arrependimento, entender o que é regeneração, novo nascimento, entender a posição e a importância da oração no contexto de ser cristão, o entender da santificação, da justificação para a glorificação. Eu preciso do trabalho da santificação que vem do Espírito Santo. E então, Deus começa a colocar você num prumo, e Ele te dá todas as condições de vencer. Todas. Do outro lado, existe um inimigo. Qualquer coisa que eu falar do vídeo aqui, irmãos, é mera coincidência, viu? Eu não conhecia esse vídeo. Se eu falar alguma coisa, é mera coincidência. Deus sabe disso. Mas do outro lado está um outro ser que não se apavora com isso. Extremamente estrategista. O mesmo texto que ele colocou no vídeo de Efésios, capítulo 6, você percebe um exército de Satanás extremamente organizado, preparado para qualquer tipo de guerra e para qualquer tipo de luta. Ele tem os seus comandados. E ele precisa de comandados, porque ele não é onipresente. Só Deus é onipresente. Então ele precisa de muitos comandados. E os seus comandados obedecem às suas ordens seriamente. E ele fica observando você nesse trato novo com Deus. Neste momento novo com Deus. E porque ele trabalha estrategicamente, para cada um de nós, ele tem um movimento diferente. Ele não vai se movimentar para mim como ele se movimenta para o Sérgio. Porque nós somos totalmente diferentes. Podemos ter algumas coisas em comum, mas somos diferentes. Ele há de ter uma estratégia para o Sérgio e há de ter uma estratégia para o Daniel. Ele deve ter uma estratégia para o pastor Davi e uma estratégia para o Marcos. E ele é perspicaz e inteligente. Mas para alcançar o meu coração e o teu coração, o que ele precisa fazer antes de mais nada? Antes de colocar esse devaneio aqui, esse fascínio aqui no coração, ele precisa minar os pilares da salvação no meu coração. Ele precisa fazer com que esse edifício desmorone. Ele precisa de alguma forma ceifar o que Deus colocou na minha alma e na minha vida.
Isso não é um trabalho muito fácil de se fazer, irmãos. A palavra do Senhor diz que maior é aquele que está do que aquele. Não é um trabalho fácil para ele fazer. Primeiro porque nós estamos cobertos com o sangue de Cristo. Ele nos deu todas as armas para vencer. Eu me identifiquei muito com este vídeo porque a minha vida é uma vida de guerra. Guerra constante, desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Mas ele precisa bater nesses pilares para redescobrir de novo a insensatez do meu coração. Porque ele não tem poder, irmãos, para me destruir, não. Eu estou em Cristo. O que ele vai fazer? Ele vai minar esses pilares, desvendar o meu coração. O meu coração vai estar diante dele com toda a sua imperfeição. E ele vai usar a sua estratégia na imperfeição do meu coração. Vocês estão entendendo? Na imperfeição do meu coração, ele vai usar o seu poder. Estou falando muito alto, Sérgio? Você faz assim. Tá? Fica aí como árbitro, tá bom? Quem quer ficar como árbitro meu? Porque às vezes eu começo a gritar e eu passo do tom, irmão. Mas é que tem gente lá atrás que eu não quero que dorme. Hã? O sangue de Jesus para vocês todos. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, não dorme não. Mas fala mesmo, irmão, senão ele dorme, é verdade. Dorme. É quanto tempo a palestra? 1 hora, Sérgio? Menos? 40 minutos? Aí o que ele faz? Ele conhece as minhas fraquezas e ele vai trabalhar nas minhas fraquezas, para que as minhas fraquezas me levem ao delírio, me levem ao fascínio das coisas passadas. O diabo não se importa que você saia da igreja, meu irmão. A maior estratégia do diabo, sabe qual é para nós? É nós servirmos a Cristo e a Belial. Você não precisa sair da igreja e ficar só com Belial. Não. Fica com Cristo e fica com Belial. Este é o maior poder do devaneio. Quando o meu coração pode chegar a pensar que estando em Cristo, eu posso usufruir de Belial. Nós vivemos uma época em que isso se tornou comum nas igrejas no Brasil. Então, fique aí, cante aí, pregue aí. Eu falo pregue porque é para mim também. Ore aí. Aí dá uma pitadinha lá. Come uma comidinha lá, não tem problema. Mas para isso ele precisa destruir esses pilares que Deus criou em nós. Olha que interessante. A Igreja Católica Romana, ela prescreveu 7 pecados capitais. 2 falou aqui no vídeo. Falou gula e falou luxúria. Nesse vídeo aqui, que nós vimos. Tem preguiça. Se você for ver lá na Bíblia, tem fundamento para preguiça ser pecado capital? Tem.
Ó, preguiçoso, vai ter com as formigas. Né? Tem avareza, tem inveja, tem vaidade, tem ira. Irmãos, quem não vive irado no mundo de hoje? Nós estamos falando ali, ó, no vídeo, não é? Nós lutamos contra as nossas próprias iras. Eu fico bravo comigo mesmo. A coisa é tão terrível que eu fico bravo comigo. Eu quero me esbofetear. Você não presta, Daniel. É uma coisa impressionante. Mas dentre esses 7 pecados capitais, existe um que é o pai de todos. No meu ver, viu, irmão? Você pode discordar, não tem problema não. E esse pecado, para mim, que é o pai de todos os 7 pecados capitais da Igreja Católica Romana, é a mentira. É a mentira. Sabe por quê? Romanos capítulo 8. Foi a maior repreensão que Deus fez na Bíblia, ao meu ver. Quando ele olha para os fariseus e os fariseus dizem: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: vocês não são filhos de Abraão, senão vocês teriam crido em mim. Vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é homicida desde o princípio. E ele está firmado na mentira. Jesus diz: ele é o pai da mentira. Pela mentira, ele quer te levar ao devaneio. Pela mentira, ele quer iludir a tua alma. Além de mentiroso, ele é hipnótico. Hipnotizador. Como que é? Me ajudem. Ele hipnotiza. Vou falar em línguas para ninguém ficar... Rosana, em casa não fica... vou chegar em casa... Pô, você não estudou a palavra direito? Hipnotizador. Quase acertei. Ele olha para a pessoa olha para ele, e ela fica assim. Aí baba. Você quer que eu provo para você que ele hipnotiza? Ele entrou lá no Jardim do Éden como serpente. Não foi? E ele continua serpente, meu irmão. Aí ele começou a falar com Eva, Eva nem se assustou. Como serpente, ela não se assustou. Maior papo com Eva. Né? Ô Eva, o que Deus falou para você? Aí ele falou, ele falou assim, Deus falou que você podia comer de todas as frutas do jardim, né, que você não comia. Ela falou, não, eu posso comer de todas, só que está no meio. Mas sabe por que ele falou isso? Porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Mentira! Porque o homem já tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Mentira! E a serpente enrolou, leva de uma tal forma assim, ela ficou hipnotizada. Eu fico imaginando ela, eu vou ser igual a Deus. Pegou o fruto e foi. E foi lá em Adão, deu para Adão. Adão pegou o fruto, olhou para Eva, e comeu. O diabo faz isso constantemente.
ele mente. Ele mente na sua mente, ele mente no teu coração. E ele mente para destruir o que Deus fez na sua vida. Ele mente para confrontar Deus na sua vida. Ele mente para te afastar de Deus. Então, se a gula está diante de mim, a luxúria está diante de mim, a preguiça está diante de mim, a inveja está diante de mim, Satanás está por trás dizendo, não tem problema nenhum. Você não vai ser condenado por causa disso. E eu vejo no século 21, graças a Deus que a igreja Betel é diferente das outras. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu não estou falando com demagogia, não, porque aqui vocês recebem leite genuíno. Vocês recebem o leite racional, não falsificado. Genuíno. Mas por aí, o diabo está transformando verdades em mentiras. E mentiras em verdade. E o povo de Deus aí por aí vai se adequando a esse novo momento do cristianismo. A esse novo momento do evangelho. Em que pecado virou feiurinha. Você conversa com a criança e fala, não faça feiurinha. Não, a criança tem que saber que pecado é pecado. Nós precisamos saber que pecado é pecado. E o point de Satanás não é o mundo, irmãos. O point de Satanás é a igreja. É na igreja que ele age com mais intensidade. Porque o mundo lá já está morto nele. O mundo lá já está até julgado. E o point é a igreja. É aqui que ele vai trabalhar intensamente para nos levar ao delírio. E o diabo, ele é tão atrevido que ele usou dessas artimanhas até com Cristo. Ou não? Levou Jesus no monte, né? E mostrou toda a glória do mundo. Não é isso que ele faz constantemente conosco? Porque para o diabo não tem idade, pode ser criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, ancião. Não tem idade, todos são alvos. Levou Jesus e falou assim, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus diz, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Qual é a evidência da vitória neste momento? Que Jesus, como homem, sendo tentado, guerreou como homem. Ele não guerreou como Deus. Por isso do atrevimento do diabo. E como homem, diante de Satanás, o opositor de Cristo não achou em Cristo, como homem, uma brecha que pudesse sangrar o coração de Cristo. Abater o coração de Cristo. E essa tinha sido a terceira das tentações pelas quais o filho passou. E quando ele percebeu que ali diante dele havia um homem de coração puro,
Havia um homem de coração extremamente santo, diz a palavra, e ele se retirou, aleluia. Mas nós não somos Jesus. Nosso coração está em processo de santificação, de purificação. E então, ele continua insistindo para nos derrubar, para nos levar ao devaneio, usando as mesmas armas desde o princípio da criação. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se você quiser saber o que é soberba da vida, o vídeo disse: luxúria. A luxúria é a soberba da vida, é os prazeres carnais mais intensos em todas as áreas. Não é só posse, não é só dinheiro, é prazer carnal, de todas as formas possíveis e imagináveis. Esse é o trabalho que ele faz. Essas são as técnicas que ele usa. Mas ainda assim, ele vai precisar de muito trabalho, graças a Deus. Porque se você está aqui nesta noite, irmãos, eu estou aqui, nós estamos aqui, é porque há um poder maior do que o fascínio que Satanás está tentando colocar. Ainda estamos vivos. Ainda estamos na presença do Senhor, ainda que muitas vezes no devaneio, o Senhor continua nos atraindo para Ele e nos segurando com força e com poder. Quando Jesus certamente chegou em Jerusalém, ele disse: ó Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes quis te ajuntar com uma galinha junto seus pintainhos debaixo das minhas asas, mas tu não o quisestes. Então eu quero fazer um desafio para você nesta noite, para que você veja as asas do Senhor sobre este lugar, te protegendo, te guardando do fascínio do mundo, do devaneio da alma, da ilusão. Oh, insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Vocês começaram pelo Espírito e agora estão na carne. Oh, insensatos Gálatas, quando é que vocês deram ouvidos àquilo que não vinha de Deus? O que eu vou fazer diante de um poder tão grande que quer me destruir? De ideias, de pensamentos, porque você começa a viver esse mundo devaneio e você vai encontrar doutrinas mil, achismo, relativismo, e a gente passa a se governar por aquilo que a gente acha. O relativismo das coisas que antes eram pecados e já não são mais. Tudo está diante de nós, combatendo a nossa alma. Como fazer? O que devo eu fazer? Como agir? Qual é a minha ação neste momento? Irmãos, 3 jovens, isso eu li num livro chamado Ouse Ser Firme, que ele trata do livro de Daniel. E ele diz assim no livro: 3 jovens foram arrancados das suas casas e foram levados para uma terra estranha. 3 jovens foram levados para uma cultura estranha. 3 jovens foram levados para uma faculdade estranha. Jovens que tinham 15, 16,
14, 15, 16 anos, foram arrancados impiedosamente de suas casas e levados para uma outra cultura, totalmente divorciada de Deus. E a pergunta que o escritor faz diz: suportariam esses jovens a pressão do lugar? Suportariam a essa doutrina nova, a filosofia de Nabucodonosor? Aquele império iria engoli-los, embora eles tivessem crescido ao ensino da palavra? Parece que essa pressão está sempre diante de nós. Vamos resistir? Mas aquilo que aqueles 4 jovens, não é 3, 4, Daniel também, Daniel, Misael, Ananias e... Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Estavam lá. Eles se reuniram, eu fico pensando, sabe, pastor Davi? A hora que foi oferecido o banquete do reino, eu fico olhando eles se reunindo. Olha, nós estamos em terra estranha, nós estamos diante de uma nova cultura, mas Deus continua sendo nosso Deus. E eles, de comum acordo, decidiram, e o porta-voz foi Daniel. E a palavra diz: Daniel firmemente no seu coração decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Eu preciso de atitude, irmãos. Eu preciso de uma atitude cristã. Eu preciso de uma decisão de filho de Deus. A minha decisão é: não vou me contaminar. Isso traz em si a verdade: permanecerei fiel. Ora, aquele rapaz que servia as comidas diz: não, o rei vai me matar, vocês vão ficar fracotes aí. Não. Experimenta 10 dias, a confiança no Senhor, nesses momentos em que a nossa lucidez está para se perder, a confiança no Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, me guarda nos meus pensamentos, Senhor, introduz em mim um espírito inabalável, um coração puro, Senhor, para eu resistir. Sim, a decisão daqueles jovens, experimenta por 10 dias. E depois de 10 dias, o milagre aconteceu. A gente pensa do milagre de Daniel. Isso aqui é o que já estou falando. Na fornalha de fogo ardente, né? Quando você lembra de Daniel, você lembra da fornalha, e você lembra do quê? Da cova. E o resto? Mas o maior, o primeiro grande milagre do livro de Daniel foi que depois de 10 dias, os filhos de Deus estavam sarados e bombados, sem academia, sem suplemento, só no alface. Aleluia! Irmãos, isso é demais de bom! Um alfacezinho, um leguminhozinho. Só que quando eles colocavam na boca, Deus dinamitava. Era o suplemento. Oh, glória a Jesus. 3 anos de estudo, irmãos, eles ficaram ali na Babilônia. Ouviram toda a cultura, ouviram todas as mentiras de Nabucodonosor, toda a filosofia humana daquele lugar.
E em nenhum momento deixar nos seus corações se fascinarem pelo mundo presente da época. Eu preciso de uma decisão de filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. Diz assim para você: eu sou o filho de Deus. Profetiza isso para você, declara isso para você: eu sou o filho de Deus. Eu preciso de decisões de um filho de Deus na minha vida. Depois deste milagre, irmãos, cair na fornalha é fichinha, gente. Quem é que manda no fogo? Quem é que manda nos leões? Daniel falou para o rei: oh, Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. Lá no meio da fornalha, aqueles 3 jovens passeavam, e um quarto homem estava junto, e o rei olhou e disse: nós não lançamos 3, mas tem 4, e um tem o aspecto dos deuses. Para o coração que não entra no fascínio do mundo, no devaneio da carne, haverá sempre um Deus que liberta. Haverá sempre um Deus que sustenta. Nas maiores crises possíveis que você possa viver, haverá um Deus de braço forte, cheio de graça e de favor, para te sustentar até o dia final. Não se contamine, meu irmão. Sabe por quê? Porque o coração é enganoso, a palavra diz. Ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Já estou terminando, viu, Sérgio? Eu não sei se ele está olhando bravo para mim ou se ele está... Dá um sorriso então, Sérgio. Todos os dias, o diabo lança na minha alma algo para eu delirar. Isso é tão perspicaz que ele pode usar até esse púlpito para eu delirar. Não necessariamente ele vai usar as coisas do mundo, mas ele pode usar até as coisas sagradas para me fazer delirar, para me sentir empoderado, para me sentir o bom, para eu descer desse lugar e alguém bater nas minhas costas e falar: que palavra, hein, pastor? E por trás daquele irmão tem um toque do delírio. Eu não sei se eu falo sai de mim ou se eu falo obrigado. Mas eu sempre falo: Senhor, não deixa ninguém me elogiar. Mas ninguém vai te elogiar mesmo, porque você é muito ruim. Pastor, é assim, não é, Pedrinho? A gente não tem essas lutas? Não tem, Davi? Pastor Davi? Tem. O seu instrumento, a sua guitarra, sua voz, sua ministração, sua oração. Oh. E se alguém elogia, então, Jesus. Que Deus guarde os nossos corações. Que Deus nos guarde de todo mal.
Que o Senhor levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. E que nesses últimos dias que vamos perambular como forasteiros por esta terra, nós tenhamos a companhia constante do Espírito Santo e crermos de fato naquilo que Cristo prometeu para nós. Convém que eu vá, mas quando eu for, eu enviarei o outro Consolador, e Ele vos guiará em toda a verdade. Deixa Cristo te dirigir. Lute, irmãos, trave esta guerra, para que lá no fim, você diga como Paulo: combati, junto comigo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todos juntos de novo? Combati, mais forte, acabei a carreira e guardei a fé. Mais uma vez só. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Obrigado, querido.